Queridos irmãos, todos que estão aí entrando conosco em mais um EBD em Família, uma família para instruir a sua. Pai do Senhor Jesus, diácono irmão Fábio Júnior, Pai do Senhor, cooperador irmão Romário, evangelista João Von Rondon, que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, chegando aqui diante desta tela para mais um período de bênção, de ministração da lição de número 6. Hoje nós iremos falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Mas antes de adentrar propriamente na lição, quero deixar aqui um agradecimento e meu abraço a todos os irmãos, irmãs, amigos que têm aí curtido, compartilhado e nos ajudado a alcançar mais alguns através da poderosa palavra do Senhor, esta que tem clareado e dado a oportunidade do ser humano se localizar, e não só se localizar, mas também de trilhar um caminho extraordinário traçado pelo Senhor. Abraço também aos nossos parceiros do EBD em Família, Nata Funilaria e Pintura, nosso irmão Ellison, o Valdeci também, SS Refrigeração, e também o Ricardo Sorvete. São os parceiros aí que já têm abraçado, que está com certeza passando aí na telinha a imagem aí do negócio dos irmãos, tá bom? Vamos lá? O nosso textuário diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea, ou que esteja diante dele. Então a nossa verdade para pôr em prática é: dentre muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. E a lição de hoje é como proposta que a família é um projeto especial de Deus, e que Deus, em sua soberania, ele estabeleceu fundamentos que trazem estabilidades a esta família, e também esta soberania que Deus usa para estabelecer esse projeto especial. Ele lança aí parâmetros, lança aí alicerces, lança bases, princípios, fundamentos que sustentam essa riqueza de instituição que abençoa a sociedade, o Estado e também a Igreja do Senhor Jesus. Então o objetivo dessa lição de hoje é abordar a família como um projeto especial de Deus, elencar os fundamentos da família dentro da proposta cristã, esclarecer as sutilezas das novas configurações de famílias ou configurações familiar, querendo aí, o adversário de forma sutil implantar aquilo que não está no projeto original de Deus, e apontar alguns princípios bíblicos para uma família sólida. Essa é a proposta dessa lição. E no tópico de número 1, a família, projeto de Deus, o cooperador, professor irmão Romário, vai iniciar comentando sobre o primeiro subtópico, uma instituição divina. Professor Romário, com liberdade. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, paz do Senhor pastor Alexandre, paz do Senhor diácono Fábio, paz do Senhor pastor João. Meus irmãos, aqui nós vamos entrar no ponto 1, no seu primeiro subtópico, uma instituição divina. Então, primeiramente, quando nós entramos numa instituição, em algo que é divino, nós já tiramos aqui a sua invenção, a sua criação de seres humanos ou do próprio inimigo. Nós colocamos a sua criação, a sua invenção, o seu arquiteto original desse projeto, o próprio Deus. Então, quando nós entramos numa instituição que ela foi criada por Deus, planejada por Deus, arquitetada pelo próprio Deus, nós direcionamos todas as suas bases para os atributos de Deus. E o autor ele entra nesse ponto dizendo que nós não podemos descaracterizar aquilo que já tem as suas características próprias, aquilo que já está caracterizado desde que foi criado.
Então nós não podemos tirar as características da família, ou seja, daquilo que Deus já colocou. E o autor ele vem entrar, de que os fariseus tinham todas essas rixas, e Jesus, ele perguntando acerca do divórcio para Jesus, Jesus respondeu que o homem não pode separar aquilo que Deus ajuntou. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a criação da família, ela é algo de Deus. Então o homem aqui da terra, ou de qualquer outro lugar, não pode separar algo que o próprio Deus, ele uniu, ele juntou aquilo. O próprio Deus que fez. Se foi algo que Deus fez, que Deus planejou, que Deus arquitetou, não existe nada, nem ninguém, nem espírito que pode separar aquilo que Deus uniu. Então, o próprio Jesus, ele vem salientar isso. Ele vem orientar-nos acerca da família, acerca desse ponto, porque nós vamos entrar na lição e vamos ver hoje características de famílias diferentes. Nós vamos adentrar em instituições que são chamadas famílias, mas que não têm as características da criação divina de uma família. Então, a instituição, ela é divina, ela é do próprio Deus. E o autor, ele vem dizer que Jesus reconheceu isso. Jesus, sendo o próprio Deus aqui na terra, ele vem somente salientar novamente. Na criação foi assim, e quando Jesus veio do mesmo jeito. E nós hoje, no nosso tempo que estamos vivendo, devemos salientar isso e dizer novamente que a família, ela tem os seus padrões. A família, ela tem as suas características. A família hoje, nós viemos aqui numa lição, não trazer coisas novas, não inovar, não inventar. Viemos aqui trazer novamente aquilo que já foi feito, já foi pré-estabelecido pelo próprio Deus e que deve ser vivido, vivenciado, cumprido e vivido na sua totalidade nas famílias. Então, a família hoje, o autor ele vem trazer que uma família sadia, ela vai gerar uma igreja, uma sociedade sadia. E uma igreja sadia também vai gerar uma família sadia. Isso quer dizer o quê? Com os padrões divinos, vivendo aquilo que Deus pré-estabeleceu, que isso vai trazer a real vida, a real comunhão com Ele, a real vivência, seja de família, seja de igreja, seja de comunidade, seja de igreja, seja de comunidade. Vamos viver em harmonia, fazendo a vontade de Deus. Amém? Muito bem, bem posto como algo que nasceu no coração de Deus, estabelecido por Deus, e como foi uma instituição divina, foi criado para um propósito específico. Nesse segundo subtópico do tópico 1, professor Fábio, falando sobre a célula máter da sociedade. Fábio Júnior, com toda a liberdade. Muito bem, Romário, a paz do Senhor, pastor Alexandre, a paz do Senhor, evangelista João, que está conosco aqui. Meus irmãos, então, a família, como um projeto de Deus, ela é pensada como uma instituição divina, como muito bem colocou o Romário. A família é uma instituição divina, foi Deus quem instituiu, e ela também é a célula máter da sociedade. Dizer que a família é a célula máter da sociedade implica em dizer que ela é o fundamento da sociedade. A família ela existe para ser o fundamento da sociedade. Isso todos concordam, todo mundo concorda que a família é o fundamento da sociedade. Agora, o nosso desafio aqui, o desafio também do comentador de nossa lição, é estabelecer os critérios para a família. E, na realidade, o comentador não quer estabelecer o critério e nós também não queremos fazer isso. Nós só queremos rememorar os critérios que já foram estabelecidos pelo próprio Deus para aquilo que é considerado família. Família é essencialmente uma instituição divina. E para compreender na sua inteireza o que significa ou o que é uma família necessariamente, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e, inevitavelmente, para o livro de Gênesis, ali nos seus capítulos iniciais, o capítulo 2, que é a nossa leitura bíblica em classe, né? A Bíblia diz que Deus disse, né? Não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora
para que esteja como diante dele, uma pessoa para ajudá-lo, uma pessoa para ser companheira dele. Então ali o germe da família, o germe está ali, né? É um homem e uma mulher, tudo começa por isso, a partir dos princípios bíblicos. Agora, poderia causar uma confusão, porque nós vemos hoje muitas outras formas de ajuntamento sendo tratados como família, inclusive pelo Estado Nacional, o Estado enquanto instituição, não só o Estado brasileiro, mas vários outros estados, né? Estado que eu digo no sentido de país, mundo afora, tratam outras formas de ajuntamento como família. Daí a importância para nós, enquanto cristãos, rememorar o que é família a partir dos princípios divinos. A discussão é essencialmente essa. Família não é aquilo necessariamente que as pessoas colocam como tal, mas família é aquilo que Deus estabeleceu para o ser humano. As pessoas podem dar a nomenclatura de família para toda forma de ajuntamento, mas nós, enquanto cristãos, estamos aqui com essa nobre missão de dizer que não é toda forma de ajuntamento que se constitui uma família. A família, inicialmente, ela é a junção ou ajuntamento de um homem e uma mulher para um propósito maior de Deus para a humanidade. Nós vivemos várias situações resultantes da degradação da sociedade, o comentador coloca muito bem, e isto tem como origem justamente a degradação da origem, a degradação da família em sua origem, que a sociedade moderna hoje vive. Então, esta lição também eu gosto muito dessa expressão, também é um chamamento para que nós, nesta área tão importante para Deus e para todos nós, que é a área da família, nós possamos vivê-la de acordo com os princípios bíblicos. Como um projeto instituído pelo Senhor e célula máter da sociedade, essencial para o bom funcionamento da sociedade, nós precisamos também conhecer os fundamentos que Deus estabeleceu. E no segundo tópico diz assim, fundamentos da família cristã. Primeiro subtópico, o casamento monogâmico e heterossexual. Professor Romário, com liberdade para nos explicar. Meus irmãos, voltamos aqui no nosso tópico 2, seu primeiro subtópico, o casamento monogâmico e heterossexual. Nós vamos ver que monogâmico vem trazer de o indivíduo ter apenas um cônjuge. Isso quer dizer que um homem tem que ter apenas uma mulher, não pode ser como era no contexto do Antigo Testamento, ou antigamente, ou como acontece em alguns países do Oriente hoje em dia, onde o homem pode ter várias mulheres, ou contexto da mulher ter vários homens. Então, nesse contexto também já abrange a questão do adultério, já entra a questão da traição, entra todas essas questões. O por isso desse princípio, para nós compreendermos ele e entrarmos nele melhor na nossa lição. E o segundo fundamento, e a segunda característica, é heterossexual. Isso quer dizer o quê? Um homem e uma mulher. O casamento é constituído por sexos diferentes. Não pode ser do mesmo sexo, por pessoas homem com homem ou mulher com mulher, segundo a palavra de Deus, segundo o preceito bíblico, cristão, aquilo que Deus determinou para a humanidade. E o autor ele vem trazer na criação, que quando Deus fez exatamente dessa forma. Primeiramente fez um homem, ali do pó da terra, e do homem ele tirou a mulher. Ele não fez ali duas mulheres, ou depois a mulher se juntou com outros homens, não. Nós vamos entender e observar que no princípio Deus fez exatamente como é para ser, o molde a dever a ser seguido. Então nós observamos que a palavra de Deus ela vem nos orientar a isso. Há momentos talvez que nós não temos alguma referência, não temos algum parâmetro, não temos alguém a quem observar, ou talvez na nossa geração, onde nós vemos tantos erros, devemos observar a palavra de Deus, devemos observar os preceitos cristão e de acordo com aquilo que Deus determinou para nós. Importantíssimo esse primeiro subtópico, né? Estávamos aqui comentando com o professor Fábio,
que o intuito dessas ideologias que estão surgindo nesse sentido não é atingir nós que já temos uma formação, uma família constituída, mas a próxima geração. E é importante você, pai e mãe, citar a palavra do Senhor, em especial o projeto de Deus em Gênesis, repetido por Jesus em Mateus 19, que Deus criou Adão para Eva, Deus criou um macho para uma fêmea, princípio monogâmico e heterossexual. O que passa disso está fora do propósito de Deus. Dito isso, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí, compartilhe com alguém que precisa ouvir isto.